Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos então dar continuidade ao estudo sobre a nova ordem mundial e o século XXI. Se você não viu ainda o primeiro vídeo sobre o assunto, volte lá e depois venha para cá. Vamos abordar então continuidade do assunto com a América do Sul. Ainda falando sobre a questão dos crimes transnacionais e o terrorismo, como nós terminamos no vídeo anterior, há que se destacar que o principal grupo terrorista e depois político da América do Sul foi, sem dúvida nenhuma, no final do século XX, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Né? Ela foi uma espécie de baluarte de ressurgimento das esquerdas, né, na América Latina, principalmente na própria Colômbia. Né? Essa trouxe uma proeminência muito grande, tá? E um papel relevante nesses movimentos que foram fundamentados no anti-americanismo. Né? Então, as ideias desses movimentos eram inicialmente marxistas, né? O protagonismo relevante das ideias comunistas, socialistas, e posteriormente reforçadas, embora houvesse uma decadência do Império Soviético, elas foram reforçadas pelas medidas exacerbadas dos norte-americanos que nós vimos no primeiro vídeo. As Farc, elas mudaram seu nome para Farc, Força Armada Revolucionária Colombiana, Exército do Povo, tá? E ela começou um movimento essencialmente político, de guerrilha, e a partir de um determinado momento ela mudou a sua concepção e passando a se misturar também com o tráfico de drogas. Então as Farc, durante muito tempo, criou um fenômeno chamado narco-guerrilha, tá? Onde as fontes de recurso não vinham mais como tinham os movimentos guerrilheiros dos outros países, somente de assaltos a bancos, sequestros, armas, mas também e principalmente do narcotráfico. Então, com isso, ele ganhou muita força, teve poder para comprar armamentos, para construir certos apoios, inclusive se promiscuir com o cenário político e acabou redundando, se tornando num partido político. Então, esse, esse exército de guerrilha acabou se transformando sim num ambiente praticamente de guerra convencional, onde as Farc passaram a controlar o Estado, tá? e controlar determinadas regiões como governos. Tá? Com a atuação junto dos Estados Unidos na década de 90, ela diminuiu bastante o poder, tá? Mas ela continuou presente na sociedade colombiana e está ressurgindo agora. Então, esse Plano Colômbia, protagonizado pelos Estados Unidos junto com o governo colombiano, investiu muito dinheiro, mais cerca de US$ 1 bilhão, nas Forças Armadas colombianas, com o intuito de minimizar os efeitos dessa Farc, em razão, basicamente, que os Estados Unidos queriam minimizar o narcotráfico que sempre atazanou a vida dos americanos. Né? Então, essa associação foi construída, mas também não durou muitos anos, mas conseguiu um efeito bastante interessante e diminuiu bastante o poder das Farc. Mas as Farc, nesse momento, também receberam apoio de governos estrangeiros, em particular da Bolívia, mas principalmente da Venezuela, e acabaram resistindo. Né? E a partir de 2016, então, formou um partido político legalizado, com o nome de Comunes, e inclusive já elegeu prefeitos, e atualmente nós temos o presidente da Colômbia como um ex-guerrilheiro controlando as ações legalmente, politicamente organizado, sem afrontar as leis. Mas ainda existem muitos ex-guerrilheiros que estão voltando a pegar em armas. O tráfico, evidentemente, ele se promiscui, né, e ele arranja várias vertentes, ok? Outro movimento de vulto que é um fenômeno contemporâneo da América do Sul que merece ser estudado é o bolivarismo, o bolivarianismo, uma concepção contemporânea de aplicação de uma justiça social, tá? Buscando ideias lá na época de Simão Bolívar, adaptando-as ao marxismo, vamos chamar de marxismo latino-americano. Tá? Então é um movimento autoritário,
tá? E muito, com um exemplo muito grande de Cuba em implementar regimes baseados num sistema socialista, né? Com o aumento do poder executivo, com nacionalização de empresas, restrição à liberdade de imprensa, com uma política armamentista, mas somente para o governo e não para a população, tá? E sustentado também por esse sentimento de anti-americanismo que a gente viu anteriormente. Tá? Então, Cuba, que serve de exemplo o movimento bolivariano, é, teve seus momentos de sucesso enquanto estava sendo patrocinado pela União Soviética. A partir do final dessa Guerra Fria, ela caiu numa crise profunda e, embora apresente alguns respiros em algum momento, a situação de Cuba é extremamente crítica. Eu sei que Cuba não faz parte da América do Sul, mas ela merece ser estudada aqui, porque sem dúvida nenhuma ela serve de exemplo para outros países, tá? Em particular a Venezuela, agora Colômbia em parte e quiçá também serve, por exemplo, para muita gente, a cabeça de muita gente aqui no Brasil. Tá? Essa carência de recursos de Cuba após o fim da Guerra Fria, ela foi uma mistura, sim, de ações equivocadas dos governantes cubanos, a falta de investimento, falta de estrutura e, junto com isso, um embargo econômico norte-americano. Esse isolamento de Cuba, ele é visto pela esquerda como um resultado dessas imposições americanas. Então existe uma discussão se essas condições americanas são causa ou são consequência das atitudes do governo cubano. Não vou entrar nesse mérito. Então, houve uma aproximação muito forte do governo castrista e os seus herdeiros, né, do governo cubano com a América Latina, com a América do Sul, e é muito claro isso, muito evidente, inclusive hoje é muito evidente que os nossos governantes atuais têm essa linha ideológica muito forte. E isso, inclusive, tem uma influência muito grande também na OEA, que, como nós vimos na aula passada, ela também resolveu se protagonizar como uma espécie de opositora aos ditames norte-americanos na América Latina. Então, revisando essas questões contemporâneas da América Latina, movimento bolivarista, pregando justiça social, tá? Fortalecimento dos partidos de esquerda, seguindo o idealismo cubano e venezuelano, um anti-americanismo arraigado, tá? E Cuba que serviu de inspiração e passa por uma grande crise. Também a Venezuela, todos nós sabemos que passa por uma grande crise. Então, os países que realmente entraram de vez nesse projeto não lograram êxito economicamente e muito menos socialmente. Um penúltimo aspecto que nós vamos abordar é os direitos humanos como fator de política internacional. Tá? Então, essa é uma mudança, inclusive no perfil da guerra. Tá? Os direitos humanos eles passaram a fazer parte da pauta principal da ONU e de outros organismos, tá? Com inúmeras ONGs que atuam nesse sentido. Tá? Então, ele passou a ser uma pauta essencial nas relações internacionais e isso aparentemente não tem volta. Tá? Então, isso começou já na época da Declaração Americana de Independência, com os direitos naturais do homem, que inseriu pela primeira vez os direitos humanos em uma carta constitucional, que está lá até hoje. Tá? Foi reforçada com a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Também um documento extremamente importante para a história dos direitos humanos. Tá? E esse ganhou reforço, ganhou realmente efetividade, porque aquilo que estava preconizado na Carta da Revolução Francesa foi deixado de lado em muitas oportunidades, com destaque para as duas grandes guerras mundiais, que foram extremamente desumanas e colocaram abaixo a teoria dos direitos humanos, né? Mas foi reforçado depois com a criação da ONU, após o fim da Segunda Guerra. Evidentemente, o mundo abalado com tamanhas atrocidades e tamanha destruição, né? Ameaçado de uma destruição nuclear, o mundo aparentemente resolveu criar um amparo realmente supraconstitucional, que fora supraestatal, que pudesse minimizar a possibilidade de ocorrer
novas guerras, e aí foi criada a ONU, né, e foi feita essa Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tá? Então, que passou a ter uma visão universal sobre isso, muito mais clara, e os estados que o aderissem passaram a ter obrigatoriedade, sob pena de ser realmente penalizado em caso de não adesão ou em caso de não cumprimento de determinadas cláusulas referentes aos direitos humanos. Então, existe, com relação a isso, umas consequências disso, o incremento de diversas missões de paz em países onde os direitos humanos são bastante afetados, né? A gente vê um quadro muito grande de expansão dessas missões com a ideia de preservar a população civil das violações, em particular nos conflitos interestatais ou mesmo entre outros países, entre países. Então, agora, durante a Guerra Fria, essa, essa questão dos direitos humanos ela foi crescendo, né? Foi num crescente, tá? Então, o sucesso dessas missões de paz ela sempre foi relativa, tá? Em particular porque durante a Guerra Fria a ONU era controlada pelas duas superpotências e o embate era muito mais ideológico do que realmente carreado para as questões de direitos humanos, tá? E isso foi sem dúvida nenhuma um avanço agora com o final da Guerra Fria, tá? Com um viés bem claro que isso para alguns é um problema, para outros é uma solução, uma influência muito forte atualmente dos organismos de esquerda, seja na questão diretamente na ONU, seja nas organizações não governamentais que são também atuam na área de direitos humanos. Isso é uma realidade incontestável. Para alguns podem achar isso muito bom, para outros muito ruim. Tá? O Brasil já assinou e ratificou todos os protocolos com relação a direitos humanos há muito tempo. Tá? E para que esses direitos humanos sejam efetivamente implementados, existem cortes de justiça que mandam aplicar as leis e, inclusive, determinam invasões a estados, etc. Tá? Nós temos o Tribunal Internacional de Justiça, o Corte Internacional de Justiça, tá? E para resolver os problemas jurídicos entre os estados, e o Tribunal Penal Internacional de Haia, tá? Para resolver problemas sobre indivíduos, normalmente governantes. Né? Merece destaque, sim, que os Estados Unidos não ratificaram esse tratado, até porque com esse sentimento anti-americano, a possibilidade de haver uma interferência nos Estados Unidos é muito grande e, evidentemente, eles não vão abrir a guarda para isso. Então, sobre os direitos humanos, é um tema cada vez mais relevante para inserir nas nossas provas, né? Recebe um forte apoio da ONU, é influenciado e usado politicamente, tá? E o Brasil é um dos signatários dos principais acordos relacionados ao tema. Por fim, sobre o surgimento da multipolaridade e equilíbrio de poder pós-Guerra Fria, nós vamos falar sobre o sistema internacional e equilíbrio de poder. Tá? Então, o Estado sempre foi o principal ente político e objeto do estudo de relações internacionais. Existe um sistema internacional de Estados, e essas são as unidades políticas que mantêm as relações regulares entre si. Por natureza, esses Estados eles se rivalizam. Tá? E por isso que ocorrem os atritos e as guerras. Isso é um presente desde que os Estados foram criados, a guerra da natureza humana. Tá? Nós temos vídeos sobre isso, sobre guerras, pode olhar lá no nosso canal. E essa rivalidade é absolutamente normal, porque não existe um órgão que tenha superior ao Estado. Então, o Estado ele é o órgão supremo, não há um controle efetivo sobre o Estado, portanto, o sistema internacional ele é anárquico. Tá? As unidades políticas têm autonomia e têm soberania, que a princípio seria incontestável. Tá? A não ser que eles assinem esse tipo de protocolo e contrariem, aí eles mesmos estão contrariando aquilo que eles falaram que ia fazer. Ok? Então, a estabilidade do sistema internacional ela é assegurada pelo equilíbrio de poder. Então, enquanto não for lucrativo um atrito, tá? Uma invasão, uma guerra, ela provavelmente não será travada. Então, por isso que todas as nações têm a obrigação de se defender, impondo aí sanções a um possível invasor que evitem que a cobiça internacional atue contra o seu Estado. Então, a soberania ela é preservada mediante o uso da força.
do poder. Então, essa estrutura internacional, ela funciona e sempre em volta de grandes potências. Tá? Então, é assim ao longo da história e continua sendo assim. Tá? Um exemplo clássico contemporâneo é a OTAN, tá? Que se volta para cima dos Estados Unidos, é capitaneada pelos Estados Unidos e depende muito dos Estados Unidos. Ou mesmo a comunidade de Estados independentes, que ainda continua dependente totalmente da Rússia. Então, essas associações são feitas entre os países também visando garantir a sua soberania. Tá? Então, esses sistemas sempre foram feitos. Tá? Então, esses sistemas foram multipolar em determinados momentos, tá? Com destaque aí para logo após a Europa, no século XVIII e XIX, onde existiam várias potências e todas elas com um grande poder em torno de todo o mundo. Esse multipolarismo foi rompido com as guerras mundiais e uma ascensão muito forte de Estados Unidos e União Soviética, e o mundo, a partir desse momento, passou a ser bipolar, passando bem rápido, por isso que, evidentemente, todo mundo já sabe disso, até a queda da União Soviética. Com a queda da União Soviética, então surgiu uma versão de que o mundo se tornaria unipolar, somente um grande império, que seria o Império dos Estados Unidos. Tá? Mas, paralelamente, surgiram enfrentamentos a esse império. Tá? Então, isso aconteceu e é isso que molda a multipolaridade que nós estamos nos referindo agora. Tá? Então, cresceram ambientes relacionados a ONGs, blocos econômicos, empresas multinacionais, crises econômicas, terrorismo, crime organizado, discussão sobre fontes de energia, alimento, água, desarmamento, tá? Que fogem do controle dos governos, inclusive do controle da superpotência atual. Então, essa velha ordem mundial da Guerra Fria, a gente vai falar bem rápido sobre isso, vai se tornar repetitivo. As duas superpotências comandavam os blocos de poder. Isso foi, isso foi até o fim da União Soviética, que ocorreu basicamente por causa dessas razões aqui estruturadas. Tá? Uma estrutura burocrática e, consequentemente, corrupta. Quando você tem uma burocracia exagerada, sempre vai haver corrupção. Tá? Uma produção insuficiente de bens de consumo, questões políticas internas e étnicas internas. A União Soviética, você pode perceber pelo tamanho dela, né? Até se for considerar só a própria Rússia, essa verdade também vale. Ela seria uma espécie de balaio de gato. Você reunia sob o mesmo governo o povo russo, o povo eslavo, o povo árabes, persas, europeus de outras origens. Então não tinha como isso se submeter a um único governo, não fosse com base na força. Quando perdeu a força, perdeu o poder, se desfigurou. Né? Então essas questões étnicas foram muito importantes porque havia muitas revoltas internas. Tá? E houve uma dificuldade na questão econômica e temos muitos gastos militares e sem condições de sustentar esses gastos, o que parece ser uma realidade do herdeiro principal da Rússia até hoje. Então, essas novas polaridades surgidas com o fim da Guerra Fria geram, a princípio, uma maior instabilidade, tá? Com a incapacidade dos Estados Unidos de efetivamente exercer um poder unipolar, o que é discutível. Ele tem poder, por um lado, por alguns autores, outros autores implicam que não há mais esse poder norte-americano. Eles ainda ditam as cartas em muitas coisas, mas realmente o poder parece que está sendo cada vez mais limitado. Tá? Então, ainda nós temos um padrão dólar para todo mundo, ainda nós temos uma força militar que não reúne oponentes, tá? Mas efetivamente o poder dos Estados Unidos está sendo minado a cada momento. Tá? Então, o desenvolvimento econômico e social tecnológico de outros países tem gerado adversários. A globalização também permitiu com que as pessoas não, os países possam negociar em condições mais vantajosas entre si, muitas vezes deixando de lado a potência americana.
tá? Embora ainda esse controle, então, portanto, ele fica bastante mais limitado, né? A situação energética, poder de organismos internacionais, blocos econômicos, blocos políticos, ONGs, né, grandes corporações multinacionais, então ameaça a soberania de todos os estados. Essa presença, essa força norte-americana, durante muito tempo, ela foi protagonizada pelo seu forte poderio econômico, que era chegou a ser praticamente a metade do PIB mundial era concentrada pelas empresas americanas, isso tem diminuído, tá? Um exército fortíssimo que ainda tem agora e um poder cultural muito grande. A indústria cultural então norte-americana levava o American Way of Life para o mundo. Tá? Então existia um controle hegemônico por meio de armas, por meio de inovação tecnológica e influência sobre os hábitos. Isso vem encontrando resistência, como a gente já falou em mais de uma oportunidade. Alguns atores não estatais que eram coadjuvantes na guerra anterior, passaram a ser protagonistas. Tá? Então a gente já viu a maioria deles, mas é o caso de ressaltar que esse processo de globalização permitiu que áreas periféricas passassem a ter maior poder de influência, enfrentando as ações imperialistas dos Estados Unidos. Essas maiores influências das áreas periféricas, elas não necessariamente são no campo econômico, mas sim também no campo político. Você vê, por exemplo, na ONU, a quantidade de nações que existem lá, então uma votação contrária aos Estados Unidos é bastante comum. Atualmente, os países africanos, são mais de 50 países africanos, votam em massa a favor das reivindicações chinesas contra os Estados Unidos. Isso, evidentemente, proporciona certos abalos à estrutura norte-americana. Então, é uma nova configuração, em especial na ONU, onde os Estados Unidos não controlam mais as decisões dos grandes órgãos mundiais. Tá? Então, nem os Estados Unidos, nem a Europa, que já foi o maior protagonista no mundo disparado, né, tem mais o mesmo protagonismo em razão desses órgãos que têm aumentado seu poder de influência e compartilhado esse poder de influência com nações emergentes e mesmo não emergentes. Aqui esse gráfico mostra bem claro a questão econômica, tá? Quando você via que até a década de 80 o G7 controlava 50% do PIB mundial, está caindo para a faixa dos 30 e alguma coisa, tá? Enquanto os G20, que são os demais países não tão desenvolvidos, tem sido, já chegou a 50%, quase 50% do PIB. Infelizmente, o Brasil fica ocultado aí nesse gráfico, como se ele fosse uma das partes importantes desse protagonismo, mas não é. Tá? O PIB brasileiro tem crescido menos que a média mundial e nada muito significativo acima do G7, não. Tá? Então, esse gráfico que aborda em torno de 40 anos, nesses 40 anos, infelizmente, o PIB brasileiro não correspondeu a esses avanços, como se vê ali, capitaneados pela China, pela Índia e talvez um pouco pelos tigres asiáticos. Tá? Pelo Brasil, infelizmente, o tracinho que está ali é sempre do mesmo tamanho. Então, para menor, o Brasil, perante o PIB mundial, o Brasil tem produzido cada vez menos influência. Tá? Agora, com esse crescimento desses países satélites, conhecido como o eixo sul, né, existe uma possibilidade de haver conflitos entre norte e sul, uma espécie de nova Guerra Fria, onde esses países ditos do hemisfério sul, que nem não são exatamente do hemisfério sul, que envolve também a China e envolve também a Rússia, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, têm enfrentado os países, entre aspas, do norte, que seriam os antigos detentores do poder, os europeus e os Estados Unidos. Tá? Então, esse conflito ele também tem sua vertente econômica e sua vertente política e ideológica. Tá? Então, existem novas potências emergindo e isso parece ser muito claro. Tá? Então, a discussão sobre se o mundo é unipolar ou multipolar varia de acordo com o analista. Tá? Então, na minha opinião, quem sou eu para opinar sobre isso, essa visão de baixo aqui parece ser a mais adequada. No campo militar, ele ainda é unipolar.
no campo econômico, ele já está beirando a multipolaridade. Por fim, então, vamos o sistema internacional. A necessidade de segurança gera forças armadas em todos os países, em todos os estados. Tá? Novos atores desafiam essa ordem estatal unipolar. Tá? A bipolaridade se transformou numa unipolaridade e possivelmente multipolaridade. Tá? Os Estados Unidos ainda são a potência dominante. O terrorismo é um grande desafio e existe a possibilidade de conflito norte-sul. Eu vou apresentar aqui um adendo com algumas opiniões particulares minhas a respeito dessa questão das relações internacionais contemporâneas. Tá? Isso não é contemporâneo, isso é histórico, mas isso guia as relações internacionais hoje também. Tá? Existem três formas de poder que são essencialmente aplicadas. Tá? Um poder econômico, onde o que vale nas relações internacionais é a posse dos meios de produção. Isso pode ser trazido também para os poderes mais de micropoderes, digamos assim, poderes entre as pessoas. Então, se você paga alguém para fazer aquilo que você quer, você exerce o poder sobre aquela pessoa porque você tem o dinheiro para fazer aquela pessoa fazer aquilo que você almeja. Isso são relações de poder, seja micro ou macro. No âmbito dos estados, esse poder econômico seria a posse das grandes empresas, né, que dominam o cenário econômico mundial. A outra vertente de poder seria o poder ideológico, que é organizar um consenso. É nesse aspecto, aquele que nós comentamos, a força dos Estados Unidos em implementar o American Way of Life e a força agora do antagonismo contra os Estados Unidos, a ponto de indivíduos considerarem que o terrorismo é uma arma aceitável. Tá? Então nós temos um sentimento anti-americano tão arraigado que está usando esse poder ideológico de uma maneira tal que realmente tem afetado a potência norte-americana e tem também, cá entre nós, vamos desculpar, mas provocado distorções. Tá? Então, nem 8 nem 800 não vamos ser servis aos ditames norte-americanos, mas também não vamos aceitar que se enfrente com terrorismo, pelo amor de Deus. Mas o poder ideológico leva a esse tipo de coisa, tanto no macro, como eu estou abordando, quanto no micro, que é o caso, por exemplo, do próprio terrorista, um agente que se veste lá com explosivos em luta da sua causa. Isso é a ideologia que faz isso e tem um poder muito forte na humanidade. A terceira vertente de poder é a coação, é o poder político. Então você tem uma força armada e você impõe aquilo, senão eu vou te bater, vou te invadir. Tá? Então o mais forte domina o mais fraco, lei da natureza, tá? E aplicada às relações internacionais. Então essa terceira forma de poder, ela é também bastante significativa e norteia as atividades entre os Estados ao longo da história. Então, a nação mais poderosa ou as nações mais poderosas usam dessas três vertentes para conseguir o poder. Tá? Então, nas relações internacionais, é isso que acontece. Então, seja lá do tempo da União Soviética, que impunha nas forças das ideias, na força do seu exército, e caiu porque não tinha poder econômico para isso, tá? Seja nos Estados Unidos, que impõe sobre emprega essas três formas de poder com bastante maestria, seja no enfrentamento a essas formas mais poderosas, que é isso que nós estamos vendo nos tempos atuais. Ok, gente? Era isso que eu queria falar sobre o século XXI. Tá? Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.